Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um espaço de divulgação científica. Temos um podcast e publicamos apresentações de artigos em nosso canal no YouTube. Hoje estamos aqui com Elvis Soares, que vai apresentar para nós o artigo Testes Manuais Cheiram Mal, catalogando e identificando testes MELs em língua natural, que é a minha tradução para o título original em inglês, Manual Tests do SMEL, Cataloging and Identifying Natural Language Test SMELs. Esse artigo foi apresentado no 17º International Symposium on Empirical Engineering and Measurement, ESEM, que tem um índice H5 de 30 lá no Google Scholar, portanto é uma conferência bastante disputada. Esse artigo, além de ter sido aceito para o ESEM, ganhou o prêmio de melhor artigo, Best Paper. A gente vai deixar o link para o pré-print do artigo, né, o artigo completo, que você pode ler sem pagar nada, na descrição. Eu vou chamar aqui o primeiro autor do artigo, Elvis Soares. Tudo bem, Elvis? Muito obrigado. Tudo bem, tudo jóia. Bom dia, gente. Muito obrigado por ter aceito o convite. E deixa eu colocar aqui seus slides. Deixa eu mudar aqui a posição. Então, eu digo que você já pode começar a sua apresentação. Bom, vamos lá, gente. Antes mesmo de eu começar a apresentação, né, só falar sobre o tema, né? Esse tema é parte da minha tese de doutorado, né, que eu desenvolvi no SIM, né, mas fui orientado pelo professor André Santos do SIM e co-orientado pelo professor Márcio Ribeiro na UFAL. Então é uma pesquisa que desde o começo já nasceu, né, em duas universidades e, claro, né, eu sou professor do Instituto Federal e aí acaba que envolve, né, a gente vai envolvendo tanta gente quanto a gente consegue, né, um resultado desse, né, em uma pesquisa, né, dessa não se faz com poucas pessoas e bons resultados, né, precisam de boas mãos para poder, né, serem alcançados. E tá aí o resultado, né? Então vamos lá, vamos apresentar a Manual Test do SMEL, certo? Vamos começar com o próprio conceito de teste SMEL, né? Diferentemente de um problema, né, que é inserido ao se codificar um teste automático, né, faria com que o teste errasse, com que o teste não compilasse, o teste tivesse qualquer problema desse que não pudesse ser executado, né? Então o SMEL, ele não chega a ser uma falha introduzida num teste, ele executa, né? Mas ele não está projetado, ele não está desenhado, ele não está implementado da melhor forma, né? Todo mundo que programa sabe que algoritmos podem ser feitos de várias formas diferentes. Você resolve problemas de várias formas diferentes, né? E aí alguma coisa naquela implementação daquele teste não está muito legal, né? Faz você criticar, faz você duvidar, faz você não confiar no resultado daquele teste, quando diz que ele falha ou quando ele diz que ele passa, se ele realmente passou ou se ele realmente falhou, né? E aí o conceito do Van Dorsey em 2001, né, são sintomas, né, no código do teste que indicam que, olha, alguma coisa não está legal aí, ou na implementação do projeto, né? Vamos ver um exemplo, né? Esse aí é um exemplo que a gente tirou do projeto Jenkins, lá no GitHub, então é coisa, né, atual aí, né? Você está vendo um teste, né, e aí esse é um teste feito em JUnit, então ele está decorado aí com @teste, e aí eu tenho o meu método, né? E o teste mesmo é feito através aí na última linha de código, esse assert not equals, né? Esse é o teste mesmo. O métodozinho assert é quem verifica se o valor que eu obtive, né, é o valor que eu esperava, né? Mas dá para perceber que esse assert está dentro de um else, que está dentro de um if. Ou seja, a depender do valor aí dessa variável que está sendo testada no if, pode ser que eu não execute meu teste nunca. E aí, se o assert não for executado e o assert não falhar, o meu teste vai passar. Ele executou do começo até o final, não falhou, então está tudo bem. Mas todo mundo vai concordar comigo que nem toda vez esse assert vai ser executado. E aí, o que é que acontece, né? Vai ter execuções desse teste em que o resultado vai ser ok, passou, mas esse resultado foi ok porque o teste mesmo, o assert, não foi executado. Então, esse vai ser o caso de um falso positivo. E aí, isso me faz duvidar, né? Toda vez que o teste falhar, ok, o assert foi executado e ele falhou. Mas toda vez que o teste passar, será que dá para confiar nisso daí, né? Então, esse é o próprio conceito de um SMEL, né? O teste poderia ter sido feito melhor, mas não foi. Por alguma decisão lá, ele não foi melhor. E isso aí já é um conceito sabido na área, para quem trabalha com automação de testes. Isso aí já é coisa
batida, né? Em 2001, a gente viu no slide anterior, né? O Van Dosser propôs isso e de lá para cá já se mapeou centenas de tipos de smells, né? Tudo bem. Mas quando a gente olha para outros tipos de teste, o teste automatizado é só um tipo de teste, né? Na verdade, nem é o tipo mais executado no mundo, né? Hoje em dia, no mundo, ainda se executa muito teste manualmente. O que é o teste manual? É aquela descrição lá que você tem, e aí o desenvolvedor vai olhar o que tem que fazer, né? Vai usar o sistema e vai conferir se o resultado do sistema é o que está escrito lá na tabela dele, no documento que diz o que é que deve acontecer, né? Então, é a ação e o resultado esperado, né? Quando a gente fala de testes manuais, né, a gente sabe que se usa muito teste manual hoje em dia, se usa muito porque nem todo projeto inclui verba para automação, né? Então, o jeito é fazer na mão mesmo, né? Esses testes normalmente são gigantes, são testes de aceitação, testes de sistema. No slide anterior eu mostrei um teste que é de unidade, ele faz uma operaçãozinha e vê se aquela operaçãozinha está funcionando, é um teste unitário, né? E como são testes, os manuais, né, são escritos em linguagem natural, eles são feitos sem considerar práticas, né, de engenharia de software, né, em mente, né? E aí são testes que são naturalmente difíceis de se fazer manutenção. Por quê? Eles são manuais, são escritos em linguagem natural e eles são gigantes. Eu estou falando aí de testes de 30, 40 passos, né? Porque eles são testes feitos já no final para ver se o produto está, né, ok, funcionando conforme esperado, ver se dá para mandar para a linha de produção, né? Algo assim. Só que esses testes também não cheiram lá muito bem, né? Eles também têm smell, né? Que tipo de smell, né? Vou mostrar aqui para vocês um teste que a gente tirou do sistema operacional Ubuntu, tá? Esses testes são abertos, você entra lá, testes manuais, Ubuntu, e aí você vai encontrar lá, né, o repositório onde eles guardam, né, os testes dele. Não está nesse formato aí, não, esse é no formato que eu coloquei para ficar mais apresentável, né? A gente vai ver um teste aí que é em específico eu vou mostrar os passos dele, tá? Todo teste ainda tem a preparação, né, que é o setup, e ainda tem o tear down, que são os passos que você faz para desfazer o que você fez e deixar o sistema no estado original, tá? Eu estou colocando aqui só nos passos mesmo, onde eu tenho ação e verificação, né? Nesse tipo de teste é comum, né, eu ter uma ação e muitas verificações, né? Mas preste atenção aí no passo 2. O passo 2 já começa com um se. Se, aí tem lá uma condição, né? Se tiver uma porta USB 3 e você tem, né, um dispositivo USB 3.0, aí transfira um arquivão bem grandão aí entre os dois, né? E na verificação tem a transferência, vai ser uma transferência acima da velocidade 2, beleza. E aí o teste já passa para um outro passo lá e tal. Ok, mas e se eu não tiver? O que é que acontece, né? Então eu deixo para o meu testador, né, a interpretação do que fazer, né? Então alguns testadores, né, a gente fez um experimento, né, que a gente publica em breve, né, de como é que eles interpretam isso, né? Então alguns testadores podem dizer, bom, eu não tenho, eu vou pular espaço, né? E outros podem dizer, bom, eu não tenho, eu vou falhar o teste porque eu não consigo executar espaço. Então execuções diferentes podem ter resultado diferente por interpretação diferente. Ou seja, eu começo a colocar ambiguidade, deixar para o meu testador o que fazer. Aí eu começo a criticar também o resultado dos meus testes, né? O teste falhou, aí lá vai eu querer saber, falhou por quê, né? Então, esse, para quem está prestando atenção, é o mesmo caso do Conditional Test Logic, que é o teste meu anterior, que a gente acabou de ver para testes automatizados que começa com um se, né? Eu tenho um passo aí que começa com um se também. Ou seja, dá até para fazer uma correlação, né? Tem teste smell que foi criado lá no teste automatizado, mas a gente observa também nos testes manuais, né? E isso enseja, né, a proposição de testes, né, de linguagem natural, testes smell de linguagem natural, que não é exatamente um conceito novo, né? Não sou eu que estou inventando esse conceito. Ele já foi proposto, na verdade, coloca aí uns 10 anos, né, por um trabalho em específico. Esse um trabalho em específico propôs aí esses 7 smells, né? E aí eu estou chamando a atenção nesses dois aí que estão em negrito, né? Como é que é a forma para descobrir nessas descrições esses smells aí. O 3, ó, o conditional test, que é aquele que tem, né, condicionais. O autor colocou lá uma listinha. Se eu tiver uma listinha, alguma palavra dessa listinha aí na descrição do meu teste quer dizer que caracteriza esse smell aí. Ambiguidades, que é o teste 6 aí da tela. Ó. Se eu tiver qualquer palavra nessa listinha aí todinha, né, então quer dizer que o meu teste pode estar ambíguo, né, ter alguma ambiguidade lá. E assim era, né, a descoberta de testes, né? Para quem implementa, era um negócio parecido com string.search, né? Algo assim, um casamento simples de strings, né? Se eu tiver isso daí escrito, né, e tal, então
coisa de 10 anos atrás, né, de processamento de linguagem de 10 anos atrás, de lá para cá, a gente tem um gap, ninguém falou mais nada. Ninguém disse nada, né? Ficou por isso mesmo, evoluiu muito, né? O estudo dos testes MELs em testes automatizados, que foi para onde, né, eles foram propostos, mas apesar de ter sido provado o conceito para os testes manuais, não se desenvolveu, né? Até esse ano, quando a gente resolveu trabalhar e enviar, né, esse artigo que foi aceito lá no ESEM, né, no Empirical Software Engineering and Measurement, que você anunciou aí no começo do programa. Então, a nossa ideia é preencher esse gap, né? Nossa ideia é minimizar esse gap e vamos continuar a estudar e ver o que é que a gente acha, né? Em particular, vamos ver se esses smells que já são conhecidos, né, se eles acontecem, né? Se além desses smells a gente consegue, né, identificar outros novos tipos, né? Qual é a frequência, né, desses tipos, né? Tá, ok, a gente está aqui teorizando sobre smells, mas o que é que os profissionais de testes pensam, né, sobre smells? Isso é importante. Será que esses 10 anos foi porque se verificou que isso não tem importância e ninguém está nem aí, ficou por isso mesmo? E o que é que esse pessoal acha? Então a gente precisa, né, saber da opinião deles, né? E por último lá, já que a gente sabe que o volume de testes é grande, né, para qualquer sistema e que esses testes são muito usados, a gente consegue automatizar, né, isso daí com tecnologias atuais, né, com o estado atual, né, do processamento natural da linguagem, né? Então essas são as perguntas de pesquisa que motivam, né, o nosso trabalho. E com isso a gente propõe uma metodologia, né? Então primeiro a gente vai fazer um estudo exploratório, né, e aí a gente vai usar sistemas que são, infelizmente a gente só teve acesso aos testes desses sistemas, né, mas eles são bem representativos, né. Então primeiro é o sistema operacional Ubuntu, usado aí no mundo todo, né, não tanto quanto o Windows, mas é usado no mundo todo e que tem os seus testes abertos, né, disponíveis aí para quem quiser consultar. Segundo, através de um convênio da Universidade Federal de Pernambuco, do SIM, com o Tribunal Superior Eleitoral, né, nós tivemos acesso às inscrições manuais dos testes do sistema da urna eletrônica, né. Então a gente tem aí um representante dos sistemas governamentais, um parceiro governamental, né. E por último, né, um parceiro também lá do SIM, né, do UFPE. Infelizmente a gente não tem a autorização para divulgar o nome, né, mas é um parceiro industrial, né, da indústria de telefonia, né, com presença mundial. Então a gente teve acesso às descrições dos testes de UI, né, User Interface deles, né, e aí a partir das nossas observações, análise desses testes todos, a gente fez a identificação de testes MEL já propostos e pôde, né, propor alguns novos, eu mostro já, né? A partir daí a gente fez a avaliação do nosso catálogo, né? Então a gente foi lá para desenvolvedores in company, né? Como eu falei, os profissionais de teste, e fomos perguntar a opinião deles, né? Para esses smells que a gente observou, que a gente propôs, né? Por fim, a gente escolheu um conjunto de tecnologias e implementou uma ferramenta, né, usando a biblioteca específica de Python, Space, e por fim a gente fez a avaliação da ferramenta, né, executou ela no nosso conjunto inteiro de testes e fez a avaliação da ferramenta utilizando métricas, né, de Precision Recall e F-Measure. Um pouquinho de detalhe sobre cada uma dessas fases, tá? Um pouquinho de detalhe sobre o estudo exploratório. Essa foi a quantidade de testes que a gente teve acesso, né? Então, quase 1.000 testes do Ubuntu, né? Pouco mais de 130 lá da urna, né? Do nosso parceiro industrial, quase 900 também, para mais de 2.000 testes no final das contas. E aí, lembrando, são para mais de 2.000 testes bem consideráveis, né? Bem grandes. Então, não dá para a equipe conseguir analisar todos em sua totalidade. Então, a gente fez uma amostragem, né? Então, pouco mais de 100 do Ubuntu, pouco mais de 70 da urna, né? Um pouco mais de 130 do nosso parceiro industrial. Analisamos aí uns 300, quase 320 testes, né? Desses sistemas, né? E aí esses testes, essa amostragem foi garantindo 80%, né? De confiança. Bom, no nosso estudo exploratório a gente conseguiu observar 2 desses testes MELs que já existiam, né? Então eles continuam acontecendo, estão lá, né? Para quem quiser ver. A gente conseguiu ainda propor 6 novos tipos, né? E esses tipos todos significaram pouco mais de 550 ocorrências, né? Nesses testes todos.
aqui do lado direito a gente tem uma distribuição, né, nos sistemas, então a gente consegue já concluir, né, a partir do estudo exploratório que os sistemas sofrem de forma diferente, né, com smells diferentes, e do lado esquerdo a gente tem uma breve descrição de cada um desses smells, né. Os dois primeiros são smells já existentes, que a gente já observou, né, aliás, que a gente observou são smells já existentes, né, então testes ambíguos e testes condicionais. Os condicionais são os que eu mostrei nos exemplos, né? E aí propusemos esses outros. Eu prefiro explicar eles nos próximos slides, porque aí eu trago exemplos do que a gente encontrou na base do Ubuntu, né? Dos outros a gente não pode divulgar, né? Não tem autorização. Bom, então esses foram os tipos, tá? Então, nos testes ambíguos, né? Um teste ambíguo, por definição, é aquele que faz com que o testador não saiba ou o que fazer, se a ambiguidade estiver na ação, né? Ou o que verificar se a ambiguidade estiver no resultado, né, esperado. E aí um exemplo aí, ó, no primeiro, abra qualquer aplicação e suspenda a máquina. Qualquer aplicação? Ué, se eu passar isso para 5 pessoas diferentes, se a máquina tiver muitas aplicações, a probabilidade das 5 pessoas abrirem aplicações diferentes é grande. E aí o meu teste não vai ter reproduções que são comparáveis, né? Então isso para teste é terrível, né? Abra qualquer. E aí o que foi que a gente identificou? Ao invés daquela listinha de palavras que tinha antes, né? A gente pode fazer uma coisa maior, já que NLP hoje em dia consegue classificar palavras através da sua análise sintática e morfológica. Olha, abra qualquer significa usar um verbo e em inglês, né, um determinante indefinido, que em português seria um pronome indefinido, artigo indefinido, abra qualquer, né? E assim a gente conseguiu criar regras, né, baseadas agora não em lista fixa de palavras, mas na classe das palavras, no relacionamento delas entre si. No final lá, ó, advérbios de comparação, né? E aí eu consigo pegar, por exemplo, esse tipo de verificação aí, ó. E aí, tá tudo funcionando melhor que a versão estável? O que significa exatamente melhor, para eu dizer que está melhor, né? Está mais bonitinho, mas está mais devagar, né? Isso aí é melhor? Tem que dizer, tem que especificar o que é melhor, né? E aí, no lado direito, né, temos o eager action, que significa uma ação, onde nesse passo de ação eu faço muitas coisas diferentes, aí eu destaquei aqui os verbos, ó. Então, mude alguma coisa, mostra alguma coisa, baixa alguma coisa, né? E aí, ok, esse monte de coisa vai ser verificada, porque se não for verificada, pode ser que eu, né, esteja deixando passar algum problema aí no meio da execução do meu sistema, né? E embaixo, ó, o misplaced precondition, né? Que é quando eu tenho uma pré-condição colocada como se ela fosse passo do teste. Se eu tenho que executar um teste, esse teste tem uma pré-condição, se a pré-condição não for atendida, o correto é dizer que o teste não pode ser executado, não deu para, né, atender a pré-condição. Mas se a pré-condição está colocada como se ela fosse um passo do teste, né, isso pode induzir o meu testador, né, a pessoa que testa, na verdade, pode ser uma testadora também, né, isso pode induzir, né, a pessoa que testa a reportar falha no teste. E não foi falha, ele só não teve a pré-condição, né, atendida por algum outro problema que, se Deus quiser, foi pego em algum outro teste, né. Próximas proposições, tá? Da mesma forma, eu posso ter ações colocadas no lugar errado, né? E aí tem sempre uma regrinha aqui que a gente fez com base na análise sintática e morfológica, né? E aí, a ação mal colocada, o misplaced action, quer dizer que na hora de eu fazer uma verificação, lá na verificação, ao invés de ter verifique tal coisa, tem lá faça mais coisas. Esse é um problema grande porque na hora que alguém está fazendo manutenção no teste, não se espera que na verificação tenha ações. Então, pode passar batido e na próxima execução causar confusão, né, na hora de entender o que é para fazer no teste, né? Mais um, misplaced verification, que no caso é a troca, né? Eu tenho uma verificação como se ela fosse uma ação, né? Mais outro, né? A test knowledge, que é presumir que o testador conhece, né, o negócio do sistema, né, conhece todo o vocabulário específico do sistema e mandar ele fazer uma coisa sem explicar o que é a coisa, né? E aí eu não podia usar, esse aqui a gente identificou bastante nos cenários da urna eletrônica. E esse aqui, esse não é
um exemplo que a gente tirou da urna eletrônica, eu peguei lá das eleições dos Estados Unidos, mas tinha verifique por votos residuais reportados. Mas o que significa um voto residual? Então, normalmente, né, como o pessoal lá faz no TSE, eles têm um documento anexo chamado glossário de teste, né? E eles escrevem essas coisas todas lá, mas é bom destacar porque nem todo termo vai estar, né, no glossário de teste, então é uma oportunidade que tem de se verificar se tá bem escrito, né? Do lado direito, conditional test, que eu já expliquei, né? E embaixo, nesse teste maior, tem aí os passos que eu coloquei em negrito, mas esses passos, todo mundo pode ver que eles não têm verificação. Ué, eu tenho uma ação que eu faço, mas eu não preciso verificar nada? E se na hora que eu mandar abrir uma aplicação aparecer uma foto do palhaço, a foto fechar e a aplicação abrir? Isso é um comportamento esperado ou não é? Então eu preciso dizer o que é que tem que acontecer, né? Para poder o testador dizer se deu certo ou se não deu, né? E aí esse é o nosso missing verification, né? Bom, fizemos nossas propostas, né, nossas observações, tudo mais, ok, mas o que é que o pessoal que testa, o pessoal que está lá todo dia, né, verificando, o que é que o pessoal acha disso, né? E aí fizemos a avaliação, nossa avaliação foi com 24 profissionais de teste do nosso parceiro industrial, que a gente infelizmente não pode falar o nome, né, então são testadores, são designers de testes, né, e são gerentes de teste, né, todos eles têm pelo menos 5 anos de experiência, então eles têm bastante, a opinião deles realmente importa, né? Eles têm bastante experiência para falar o que é legal, o que não é. E a gente distribuiu as respostas numa escala de Likert, né? Esse Likert Scale, que variava de I strongly agree, né? Eu concordo plenamente com... Eu realmente não concordo com isso aí que vocês estão falando, né? E aí, colocando isso de um jeito gráfico, né? Onde os tons de verde significam que o pessoal concordou, né? A gente tem aí uma média um pouco maior de 80% de concordância com as nossas propostas, né? Ainda algumas desconcordâncias, essas em específico desconcordâncias têm a ver com o que eles pensam que um teste de aceitação precisa ser, né? Então, além das respostas, eles tiveram a oportunidade de escrever, né? O que é que eles achavam, e isso ajudou a gente a analisar o porquê da concordância ou o porquê da discordância e pegar alguns insights também, né? Então, ok, né? Gostaram das propostas, né? E aí, por último, fomos para desenvolvimento da ferramenta. Vamos tentar automatizar esse negócio? São 2.000 testes só nesses sistemas aí. Como é que faz isso na mão? Não faz na mão, é muito teste, né? A gente gastou alguns meses analisando para conseguir fazer, né, a nossa amostragem. Imagina rodar tudo, né? Então, vamos tentar desenvolver, né? A gente usou esse framework, né, o Space, que é uma biblioteca, na verdade, né, o Space, e aí aqui está um exemplo de como é que o Space funciona, né. Aqui no meinho, ó, você tem uma frase aqui, ó, if you have a USB drive, plug it in, né, e aí na parte de cima a gente tem o que eles chamam de análise de dependências, que é o que a gente falaria de análise morfológica, aí você consegue ver que ele destaca aí, ó, nomes que são compostos, advérbios, objetos diretos, né, então tá tudo marcado aí, e na linha de baixo, né, tem lá S-conj, que é uma conjunção subordinativa, né, pronomes, verbos, determinantes, nomes. Então as regras são um misto, né, desses tipos de classificação. Ok, modelamos lá a ferramenta, né, executamos os testes. Executamos a ferramenta contra o conjunto inteiro de testes agora, né? Aqui está um detalhe da arquitetura da ferramenta, bem simplificado, né? Fizemos aqui do lado direito os nossos matchers, né? Que rodavam em cima de uma classe central chamada teste, e essa classe central a gente transformava dos tipos de arquivo que a gente recebeu, e foram tipos diferentes, XML, HTML, né? Planilhas, né? E aí a gente fez uns passos para poder transformar isso no tipo intermediário, né? E aí os buscadores, a gente buscava nesse tipo intermediário. E para falar de resultado, tá aí os resultados, né? Então foram um pouco mais de 2.000 testes, né? E encontramos muitos e muitos testes smells. Como são testes de 40 passos, então é esperado, né, que cada ocorrência desses smells seja contada mais de uma vez. Enfim, foram um pouco mais de 13.000 smells. Eita, Elvis, é muito problema, então. Lembrar que smell não é necessariamente um problema, é um indicativo, né? Então, precisa analisar para ver se isso é realmente um problema, né? E aí, na avaliação da ferramenta, nós conseguimos, né, uma precisão de 92%, ou seja, 92% das vezes que a ferramenta diz que tinha problema mesmo, né? Que são os verdadeiros positivos, né? Um recall
de 95%, ou seja, 95% das vezes que a ferramenta disse que não tinha problema, realmente não tinha problema, né? E um F-Measure, que é uma média ponderada desses dois aí, de pouco mais de 93%. Tem a ver com a confiança dos resultados, né? Isso significa, né, um bom desempenho da ferramenta, vou dizer assim. Deixa eu ver se eu falo sobre erros. Ainda não, deixa eu voltar um pouquinho. Né? A gente identificou alguns erros, né, bem relacionados à escrita dos testes, né? São testes escritos por equipes internacionais. Testes escritos, às vezes, com estilos de escrita diferentes. Então, a gente colocava comentário entre parênteses, entre aspas, esquecia aspa, colocava o rótulo do botão com aspa, sem aspa, com parênteses ou com outros caracteres. E isso faz com que a ferramenta NLP, né, que é uma rede neural treinada, né, acabe não classificando direito. Então, foram todos erros de classificação, não das nossas regras, apesar de poucos erros, né, foram relacionados a esse tipo de problema. E a gente ficou bem feliz com o desempenho da ferramenta, que inclusive está disponível para quem for olhar o artigo, tem lá o link dela, é só baixar e usar, viu? Se você usa testes com formato de planilha, né? Ou qualquer formato, lá no artigo eu coloco mais detalhes sobre o formato que a gente está usando. Se você usa alguma ferramenta dessa open source para gerenciar testes, muito provavelmente você vai conseguir utilizar a ferramenta plug and play mesmo, só pegar e usar, tá? Bom, finalmente nossas contribuições, tá? A gente fez um estudo exploratório, né? Por testes meus em linguagem naturais, em linguagem natural, em sistemas de domínios diferentes. Dá para generalizar? Eu vou dizer que todo mundo é assim? Não, não dá, claro, são 3 sistemas só, não dá para a gente fazer isso. No entanto, são sistemas bem representativos, né? Então, são ótimos indicativos, a gente interpreta assim, né? De como é que a gente deve encontrar, né, smells por aí, né? Conseguimos propor 6 novos, né, smells, isso é muito importante, isso é muito interessante, né, para contribuir a gente quase que dobrou o tamanho do catálogo, né? Fizemos validação das nossas propostas, né? Conseguimos criar uma ferramenta NLP e já multilíngua, poliglota, vou dizer assim, né? Como a biblioteca que a gente usou, ela dá suporte a 26 idiomas e as nossas regras são baseadas mais em classificação morfológica, então, se a ferramenta dá suporte, é bem provável que dê certo, né, para a linguagem. Então, os testes da Runa são em português, os testes do Ubuntu são em inglês, e a ferramenta rodou muito bem, né, para esses 2 casos, né. E sim, 14 mil testes SMEL só nesses aí, ou seja, tem muito SMEL para corrigir, e isso enseja os nossos próximos passos, né. So what, né, e aí, né, e agora, né. Testes manuais realmente não cheiram bem, né? Esses smells podem gerar problemas de qualidade, né, que estão relacionados à manutenção e à execução do teste, né? É muito importante conseguir identificar, solucionar esses smells, né? Não necessariamente é refatorar o teste, é solucionar eles, e isso enseja, né, nossos próximos episódios. Já está aí, então estamos fazendo, daqui a pouco a gente anuncia aí resultados, se Deus quiser, tá? Já que a gente descobre automaticamente, dá para refatorar também automaticamente, dá para a gente remover esses smells automaticamente, né? Se fizer isso, a gente vai conseguir realmente ajudar a comunidade atual, né, de testes de software que executam manualmente os testes, né? E aí, eu agradeço, Adolfo, pela oportunidade, fica aí disponível para as perguntas, viu? Muito obrigado. Então, eu queria, então, seu e-mail aí, eas5@sim.fpe.br. Você já defendeu seu doutorado, né? Só deixando isso claro. Então, você vai continuar com esse e-mail depois? Continuo. Esse e-mail, o SIM deixa a gente habilitar o redirecionamento, então podem, né, entrar em contato por esse aí, mas eu estou no LinkedIn também, estou nos sites aí, né, do IFAL, então não é muito difícil me achar não, e com esse nome Elvis com Y, realmente não é difícil me achar. Podem ficar à vontade para entrar em contato, viu, gente? Já. Eu só vou, eu vi que eu consigo mudar aqui, vou colocar aqui o primeiro slide, né? Ok. Antes de eu fazer uma pergunta que está relacionada com esse primeiro slide, né, eu queria só dizer uma coisa, assim, eu aqui em público agradeço a esse parceiro industrial que, mesmo não querendo dar o nome, né, só o fato deles disponibilizarem 24 pessoas, disponibilizarem seus testes, isso é muito bom, né, como a gente aqui no Fronteira, a gente tem um público,
A gente tem um público que é pessoal de empresa, então digo, pô, você está numa empresa e acha que tem uma coisa interessante que dá para fazer pesquisa, entre em contato com alguma universidade. Se quiser, entre em contato com a gente lá no fronteirasesw@gmail.com e a gente repassa para a comunidade e vê se alguém mais próximo tem interesse em colaborar. Tem várias oportunidades de colaboração e nem sempre inclui que a empresa gaste algum dinheiro com isso. Às vezes, se puder gastar também, melhor ainda, né? Por exemplo, pagar... uma outra pergunta que eu vou fazer mais para frente é a questão do financiamento, por exemplo. Esse artigo aí você teve que apresentar lá em New Orleans, Estados Unidos. Essa viagem deve ter custado uma nota. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Eu vi assim que o Space, né? Se você colocar Space, esse S-P-A-C-Y, Python no Google, você acha fácil, né? E é uma ferramenta que usa redes neurais, machine learning, etc. Todas essas coisas que estão na moda. Mas, enfim, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer, que está relacionada aí com... Deixa eu ver aqui... com esses seus coautores, né? Eu vi que tem o Manuel Aranda, Naelso Oliveira, Márcio Ribeiro, que já foi entrevistado pelo Fronteiras, Rohit, não sei como é que se pronuncia. Rohit. Mas como é que pronuncia o sobrenome do Rohit? Tem que perguntar para ele, né? Emerson Souza, Ivan Machado, André Santos, Balduino Fonseca, que eu até conheço pessoalmente porque é professor lá da UFAL. Uma vez eu visitei a UFAL e conversei um pouco com ele, e o Rodrigo Bonifácio lá da UNB. Mas enfim, como é que foi? Eu contei lá, são 10, né? São 10. Como é que foi coordenar a escrita desse artigo, todo o trabalho desse artigo, com 10 coautores? Gente, viu? Gente, Adolfo. E como eu falei no começo da apresentação, é muito difícil conseguir tanto resultado bom, né, sem um time muito grande de apoio, né? E com relação ao meu doutorado, eu me acho um cara muito feliz porque os meus orientadores, né, o André Santos e o Márcio Ribeiro, me permitiram, né, validar minhas ideias, né, através dos projetos de iniciação científica e de mestrado dos seus orientandos, né, dos seus orientandos. E aí, Adolfo, tu consegue colocar lá os slides de novo? Que aí, só para destrinchar cada um dos nomes, né? O Manuel Aranda, por exemplo, ele é aluno de iniciação científica. O Naelso, aluno de mestrado, né? Aí Márcio. Teve outros alunos também que, infelizmente, não participaram aqui mas eles já ajudaram bastante, né? O Emerson é também aluno de mestrado, né? E aí, os orientadores, claro, ajudam com a escrita. Teve o pessoal que contribuiu, o Balduino, Rodrigo Bonifácio, todos contribuíram para poder aprimorar o texto, sabe? Deixar o texto bom, né? Porque, enfim, né? Eu também sou aluno, e cada um estava no seu quadrado, sabe, Rodolfo? Por exemplo, fazer experimento, né? Para validar com desenvolvedores. Eu não sou especialista, mas o Emerson né? O Manuel e o Naelson, os braços direitos da implementação, que usa o Space, que fizeram a implementação, que codaram mesmo, sabe? Eu fiquei na parte do campo das ideias, da teoria, da análise, né? E os demais contribuidores, né, ajudaram a gente a se esmerar no texto. Então, foi um trabalho que começou assim. Esse trabalho a gente trabalhou de forma bem intensa, de agosto, setembro do ano passado até abril desse ano. Né? Então, bem intenso mesmo, estou falando assim, sem carnaval, né? Quase que sem feriado, para poder conseguir essas coisas todas. E cada um teve uma contribuição muito importante, né? E escreveu o artigo no final também, né? Quando a gente já tinha resultados, quando a gente já tinha tudo pronto, né? Agora vamos escrever o artigo, agora vamos escrever. E aí, reuniões e mais reuniões, né, com os experientes, né, os professores, orientadores e os seus colaboradores, para que a gente conseguisse, né, cada um no seu quadrado também, né, colocar no artigo da melhor forma. Então, é um artigo escrito a 20 mãos, literalmente, né? E aí, como foi que conseguiu? A gente conseguiu porque não foi todo mundo uma vez só, né? Na parte da pesquisa, né, teve o primeiro grupo e na parte da escrita teve o segundo grupo, né? E aí saiu o artigo, finalmente.
Joia. Uma outra pergunta que eu acho que eu nem anotei lá no roteiro como pergunta, mas que eu acho que é uma pergunta interessante, é que, lendo o seu artigo, me passa a impressão de que, na verdade, você fez três trabalhos em um, né? Você fez vocês, né? Vocês, com autores, é o contrário do salame slicing, né? De Isso, fatiamento de artigos. é. Vocês, em vez de fazerem um somente para a primeira parte, outro para a segunda parte, não. Vocês colocaram tudo num artigo só. Talvez isso que tenha impressionado lá os revisores do Exame. Pô, que legal. Eles não publicaram só a primeira coisa, já publicaram tudo de uma vez. Foi essa a ideia? Então, lá na apresentação, né, no começo do Exem, no começo do evento, eles foram mostrar resumos dos artigos, né? E aí foi bem interessante, porque eles mostraram, olha, tivemos tantos artigos que executaram estudos empíricos, tivemos tantos artigos que executaram validação, tivemos tantos artigos que executaram validação empírica. E aí eu aqui do outro lado pensando, a gente fez isso aí tudinho, né? E no fim das contas, ele tinha um gráfico lá, que tinha quantos fizeram cada coisa, e tinha um número bem pequenininho dos que fizeram, né, de tudo, né? E aí eu acho, Adolfo, que isso aí deu muita força para o artigo, porque a gente não ficou só no campo da ideia com um discurso muito bonitinho, muito afinadinho. A gente realmente mostrou, né, uma pesquisa sendo feita do começo até o final, o que normalmente ou se faz em journal ou garante várias publicações, mas acaba sendo um troço muito fragmentado, né? Acaba que você fica muito aberto a críticas, né? Porque você só está mostrando um pedaço do trabalho, tá? Mas e o resto, né? E a gente conseguiu sintetizar o trabalho todo, né, num estudo só. E, assim, essa foi uma parte do meu doutorado. Então, no meu doutorado, eu fui muito feliz, porque foram vários trabalhos nesse sentido aí, sabe? Contribuições completas, vou dizer assim, né? Sem esse slicing, né, de artigos. Mas, assim, sem críticas com relação a quem faz slice. É porque esse tema em específico a gente julgou que ficaria faltando, né? Se a gente fosse publicar em separado os estudos. Certo. Eu falei para você que eu pedi para o ChatGPT, né, a partir do resumo, elaborar umas perguntas. É a única que eu acho que talvez dê para adaptar ainda, é porque assim, você não fez nada em relação a outras línguas, né? Todos os seus testes foram em inglês ou português. Isso. Os testes manuais que você avaliou. Sim. Então não dá para saber como é que ele vai se comportar em indiano, em chinês ou outra coisa. Seria um Seria também uma experimento, né, da possibilidade de... ferramenta. Mas, assim, como a gente fez em português, então dá para inferir que línguas latinas, que têm, né, mais ou menos a mesma estrutura, né, devem se comportar mais ou menos do mesmo jeito, né? Do inglês, línguas saxônicas devem se comportar, com exceção do alemão, né, que tem realmente estrutura diferente, mas elas devem se comportar um pouco diferente, um pouco parecido com o inglês. Então, é um possível trabalho futuro também, ver como é que a ferramenta se comportaria, né, em outros idiomas, né, simplesmente trocando o idioma do teste analisado. Agora a gente vai entrar em algumas perguntas mais sobre a sua carreira, né? Eu vi que você cursou, como eu, o curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, o FAO. Então, eu tenho outro podcast, né, que é o Emílias Podcast Mulheres da Computação, onde a gente sempre pergunta isso para as mulheres que seguiram carreira na área. E aí a minha curiosidade é saber o que é que levou você a escolher esse curso de Ciência da Computação. Adolfo, desde pequeno, né, eu sou metido com tecnologia, né, desde de uma ideia, né, eu acho que os nossos gostos, a gente tem um percentual grande individual, mas tem um percentual grande de incentivo, né. E aí eu tinha um tio que trabalhava na Votorantim, e ele era da área de análise de sistemas lá da Votorantim, no que se chamava de CPD antes, né, na época que isso era chique, né. E em conversa com meu pai, né, meu pai estava tentando se aconselhar com ele, que era de tecnologia, né, isso eu tinha uns 10 anos, né, sobre que videogame ele daria para mim, porque eu tinha pedido um videogame para ele, né, e meu tio fez, não, dá videogame não, dá um computador para ele. E aí o meu primeiro videogame foi Gradiente MSX, não sei se você já teve contato com esse.
É antigo, viu? É antigo. Então, desde sempre eu sabia o que era programação, né? Meu tio vinha me dava aulas, então desde pequeno eu sabia, né? Que videogame era uma coisa legal, mas muito mais legal do que jogar era fazer jogo, né? E aí eu entrei na universidade com essa ideia, rapaz, eu vou fazer jogo, né? Eu gosto muito de mexer com isso, eu vou fazer jogo. Não foi exatamente isso que eu aprendi lá, né? Na UFAL, não era o foco do curso. Na época nem existia graduação, né? Em games, hoje em dia tem, eu acho que vocês têm, né? Na FTPR. Vocês têm cursos voltados para Não, games? não. Eu acho que em algum lugar. De graduação, não. Graduação não, né? Mas enfim, hoje em dia já é uma modalidade, né, específica de curso, né? Na época não, né? Não aprendi exatamente games, mas aprendi outras coisas bem legais. E eu digo para você, Adolfo, eu sou muito entusiasta até hoje. Se eu tivesse feito qualquer outra graduação, eu ia voltar para fazer qualquer coisa de informática, da grande área da informática, porque foi um tiro muito certeiro. Não tem nada que não dependa de informática hoje em dia, né? E aí, enfim, me acho um cara muito feliz por ter escolhido computação, né? E continuado, e estamos aí até hoje dando trabalho, né? E aí, depois da graduação, você fez, logo depois, né, fez a especialização em análise de testes lá no SIM, né, eu imagino, orientado pelo professor Paulo Borba, que foi nosso entrevistado, e mais ou menos pelas contas lá, você fez 3, 4 anos depois, você fez o mestrado em modelagem computacional de conhecimento, orientado por Evandro de Barros Costa. Isso. Que foi o meu orientador de trabalho de conclusão de curso, o professor Evandro, grande pessoa. Eu soube, Então, como é que foi essa decisão de você fazer um mestrado? O objetivo, quando você decidiu fazer um mestrado, era seguir uma carreira acadêmica? Adolfo, não. Quando eu saí da UFAL, né, a convite do Marcelo Salles, né, que hoje em dia nem mora mais no Brasil, é irmão do Leandro Salles, que hoje em dia é professor do Leandro e do Thiago, né, que são professores da UFAL. Né, o Marcelo fazia parte desse curso, né, dessa residência em software da Motorola. E aí eu conversando com ele, né, ele falando, Elvis, olha, eu tô aqui no curso, tá tão legal, velho. Se eu fosse você, eu vinha, vai ir turma em breve e tal. Eu falei, eu vou. Eu não, esse negócio de mexer com telefone eu gosto, né? E se vocês estão mexendo com telefone, protótipos, coisas que vai chegar aí ainda, eu quero saber como é que é isso. E aí a residência era paga, então dava para me manter em Maceió, ou em Recife. Então eu fui, né, ver, e aí eu descobri um outro mundo que eu realmente não conhecia, né, que era o mundo da computação dentro das empresas, né, e aí só fez aumentar o meu encanto, né. Daí uns 4 anos, 5 anos depois, né, acontece que a gente precisa voltar, né, de vez em quando para casa, ver como é que estão os pais, ver como é que está a família, e aí surgiu a necessidade de eu voltar, né, para casa, e aí junto da necessidade tinha o mestrado da UFAL, e aí a convite, né, dos professores, olha, Elvis, já que você voltou, vamos fazer curso aqui com a gente. Aí eu tinha tempo, né, dava, e aí fui, né, fazer o mestrado, e aí lá em 2008, 2009 eu fiz o mestrado. E no começo de 2009 houve o concurso para o IFAL, né? Eu não tinha pretensão de ser docente, não tinha pretensão de ser professor e seguir na área, né, de docência. Eu estava fazendo o mestrado com vistas a fazer um doutorado fora, porque eu queria essa experiência de morar fora, né? Mas aí fiz o concurso do IFAL, foi na época da expansão da rede de institutos federais, onde se criou o conceito do Instituto Federal, se expandiu a rede, tinha vaga, e aí acabei ficando bem colocado, né, e tomei posse, né, e aí esse negócio de dar aula a gente se encanta, né, e aí estou aí até hoje, né, sou professor, né, e bato no peito com muito orgulho, né, é muito, né, ver gente vencendo na vida, né, e vendo que você foi um cara que contribuiu com isso, né, então acabei me apaixonando, me encontrando, né, saindo do mercado e me encontrando, né, na escola, né, e feliz com isso. Muito legal. O Leandro Salles, ele foi meu aluno no ensino técnico, né, no IFAL. Isso. Quer dizer, eu acho que foi o técnico. É que eu fui professor de alguns que são atualmente professores em universidades federais, quando eles eram ou do técnico ou do tecnológico, né? Tem o Bruno Lopes também da Federal Fluminense, que atua mais na área de lógica, foi aluno aí do IFAL. Por sinal, o IFAL devia pegar esse pessoal aí. Tem um monte de gente aí que foi aluno do IFAL quando era escola técnica, quando
quando era Cefet e Alagoas. Eu falo isso, o IFAL deveria fazer, a UTFPR também deveria fazer, né? E hoje estão em posições brilhantes aí pelo mundo, né? Porque são gente recebe gente muito boa. Muito bom. Verdade, Aí verdade. eu queria saber um pouco E tem sobre. alunos que são professores hoje em dia do IFAL, viu? Bastante, graças a Deus. Sim, sim. Aí eu queria saber um pouco sobre essa decisão de fazer o doutorado no SIM, que você já era professor do IFAL, aí você fez o doutorado, você conseguiu conciliar, você obteve afastamento, como é que foi esse processo? Que eu lembro também que, quer dizer, eu lembro não, eu lembro de ter lido que você ainda não estava no campus Maceió, então você ainda tinha, sei lá, eu imagino que você morava em Maceió e ficava fazendo Maceió, o Palmeira dos Índios, Maceió, Recife, era Isso, isso? isso. Era Maceió, Palmeira dos Índios, né? E aí, quando eu cheguei no campus Maceió, isso foi em 2017, né? Então, fiquei um tempo no campus Maceió, mas aí em 2018 era a hora de fazer o doutorado, porque chega num ponto da carreira, né? Que para você poder proporcionar mais oportunidades para os seus, né? Para os seus alunos, e eu falo em termos de aprovar projetos, né? Trazer financiamento externo, né? Você precisa, né? Continuar os estudos. E docente, né, precisa ter o doutorado. Então, né, chegou um ponto da carreira que, olha, tá na hora de fazer, não vai enrolar mais não, né? Nesse interim, né, de ter entrado no IFAL, de ter terminado o mestrado, até fazer doutorado, então eu trabalhei muito na gestão, né, em gestão, contribuí, então fui coordenador, né, fui chefe de área, fui diretor, né, então segui bastante aí na área acadêmica, mas tem uma hora que é necessário, sabe, Adolfo, você voltar, né, e você trazer mais oportunidades, e para isso você tinha que ter o título, né. E aí foi a hora que eu resolvi, né? Eu já estava no campus Maceió, né? E aí me inscrevi no final de 2018, comecei as aulas em 2019 e aí eu entrei com um processo, né, para poder pedir afastamento. Me concederam no fim de 2019 e eu fiquei afastado até agora, né? Junho de 2023, dedicado exclusivamente ao doutorado. E aí peguei a Maravilha. pandemia todinha, né? Então eu tiro onda dizendo que o meu isolamento social começou antes da pandemia e terminou um pouquinho depois, né? De garantia. Mas você chegou a se mudar fisicamente para Recife, assim, alugar um lugar lá ou... Sim, a grade lá em Recife permite que você cumpra as suas disciplinas, né, de forma bem condensada nos primeiros 2, 3 semestres. E aí foi o que eu fiz. Enquanto eu não me afastei, né, eu ficava viajando para lá e para cá, né. E aí entre Maceió e Recife, graças a Deus a estrada tá boa, são as 2 horinhas, né. E aí eu ficava, né, para lá e para cá, ia assistir aula, voltava para dar aula, depois ia assistir aula. Então eu tinha esse papel professor, meio aluno, né, até que saiu o afastamento. E aí eu concluí, né? E aí o Márcio Ribeiro, né, meu co-orientador, falou: Elvis, seria interessante que você pudesse voltar, né, a ir trabalhar aqui no laboratório da UFAL. Então ele arrumou um lugarzinho para mim lá no laboratório da UFAL, né? Então eu entrei em contato, né? A gente conversou, né? Os três, né? O André Santos, o Márcio Ribeiro, né? Meus orientadores, né? E aí ficou de eu fazer contribuições tanto na UFAL quanto na UFPE, né? E aí quando eu trouxe, né, as coisas de volta, uma semana depois fechou tudo, pandemia, né? E aí eu já morava efetivamente, né, de novo em Maceió, né? E enfim, pelo menos aqui eu estava perto da família, foi possível dar apoio nessa época, né? Mas na prática mesmo, foi em casa, Adolfo. A maior parte, a parte crítica mesmo, foi em casa, que foi naquele ano, né? 2020, 2021, né? Foi a parte crítica mesmo. Mas aí depois você chegou a ter um período que, depois que passou essas restrições da pandemia, você chegou a ir mais fisicamente lá para o Sim e ver as pessoas, etc. Sim, ia sim. Quando o Sim fechou parceria com o TSE, e aí tinha bastante restrição sobre o acesso à urna e tudo mais, então aí eu voltei a ter visitas periódicas lá. Então eu passei o doutorado inteiro entre, né, o FAO e o FPE, né, contribuindo lá e cá, né? Foi uma experiência bem interessante. Fala só um pouquinho sobre o Sim, caso alguém não conheça, o que é o Sim? O que é que o Sim representa para a computação no Nordeste, no Brasil? Nossa, falo sim, Adolfo, com muito orgulho, né? Espero conseguir representar, né? Espero conseguir apresentar direito, né? O Centro de Informática, né? O SIM, né? Da UFPE, né? No Nordeste a instituição de mais excelência, né? E
desde o início da lei de informática, no começo dos anos 2000, o SIM tenta se integrar muito, né, com a iniciativa privada, né? Então, através dos benefícios da lei de informática, que diz que empresas podem reverter parte do seu imposto para poder financiar projetos de pesquisa, né, em instituições. Antes era Norte e Nordeste, hoje em dia já é Brasil todo, né, com alguns percentuais de incentivo, né? O SIM desde o começo soube aproveitar, né, a lei e trazer a indústria para dentro da academia, né, e conseguir pesquisar e resolver e tentar solucionar problemas que são ativos da indústria, né? Muito mais do que uma ilha de excelência onde se resolve problemas que são do futuro, que não chegaram ainda. O SIM, né, além de trabalhar nesse tipo de problema, ele também trabalha em problemas do presente, né, junto com parceiros industriais, né? E aí esse paper, por exemplo, é um dos exemplos, né, de problemas atuais de parceiros industriais, né, que a gente consegue resolver com pesquisa, né, acadêmica, com pesquisa de ponta. E aí no Nordeste o SIM é o representante, né, a instituição de mais excelência, né, ele é muito é uma estrutura impressionante, é um local impressionante de pessoas com um pensamento realmente, sabe, voltado para frente, sabe, de vanguarda. É vanguarda. Esse é o nome que eu associaria ao Centro de Informática, né? E através de seus representantes, né? Hoje em dia, professor Paulo Borba, né? E aí tantos outros que já passaram, né? Realmente é um lugar muito feliz para você investir seu estudo em qualquer nível, sabe, em qualquer nível. E motiva muitos outros centros a buscarem o mesmo, né? E aí junto do SIM, hoje em dia, tem muitas outras instituições de excelência no Nordeste. Eu não vou nem me ameaçar o nome de todo mundo, porque com certeza eu vou deixar alguém de fora, isso vai ser uma falha terrível, né? Mas a gente encontra, graças a Deus, muita instituição de referência também no Nordeste hoje em dia, né? Digamos que seguindo o exemplo do SIM, né? Por aí. E aí, a próxima pergunta tem a ver como é que foi você, que, assim, às vezes a gente tem um artigo aceito num evento, por exemplo, eu tive um artigo aceito uns anos atrás lá no Chase, né, que na verdade não foi um artigo, foi um resumo, mas enfim, às vezes as pessoas têm artigo aceito num desses eventos importantes, né, o FSI 2024 a gente sabe que vai ser em Porto de Galinhas, pelo menos vai ser pertinho. O ICSI 2026 também vai ser lá no Rio de Janeiro, pertinho. Mas geralmente o ICSI 2024 foi na Austrália, esse ESEM foi em New Orleans, Estados Unidos. E aí você vai lá, entra no site de passagens, né, e vê o preço da passagem e você cai para trás, porque é um custo absurdo, ainda tem mais hotel, você tem que comer nesses lugares. Então, há um custo grande, mesmo que o artigo ser aceito é de graça, né? Mas assim, aí você tem que pagar a inscrição do evento, pagar todos esses custos. Como é que foi? Como é que você obteve financiamento para ir lá presencialmente no ESEM? Adolfo, essa é uma boa pergunta, né? Eu acho que a escolha do centro onde você vai se formar precisa levar em consideração a capacidade do centro, né, de financiar pesquisa, né? Infelizmente isso precisa fazer parte, né? E nesse quesito, né, o SIM é uma instituição muito feliz, porque por conta dos diversos projetos e parcerias que eles fecham, né, as empresas também disponibilizam, né, esse tipo de auxílio, esse tipo de ajuda. Então o SIM consegue, né, sim, não toda viagem, mas o SIM consegue sim, né, ajudar você a publicar. Realmente a passagem é de cair para trás o preço, né, pessoalmente eu não iria conseguir ir, né, porque ainda tem passagem, ainda tem tudo lá em dólar, né, e dólar é vezes 5 para a gente, então é uma coisa muito, né, cara. E aí também você precisa contar, né, com projetos, né, dos seus orientadores, co-orientadores que financiam, tá? E aí, em específico para essa viagem, o SIM arcou com as passagens e a inscrição do evento, que também é outra coisa de cair para trás, né? Quem já viu o preço aí de inscrição do ICSI, por exemplo, né, sabe que não dá para ir sozinho, não dá para ir do próprio bolso, né? Ou se vender o carro a casa, talvez. Então, sim, arcou com passagem, arcou com a inscrição do evento, né? E André Santos, meu orientador, né, através do Instituto Nacional de Engenharia de Software, o INES, né, e seus grants de pesquisa, conseguiu fazer o pagamento das diárias, né? Então, foi o custo meio que dividido aí, né, entre projetos do orientador, né? O INES é coordenado hoje em dia pelo professor Sérgio Soares, do SIM.
E aí eles conseguiram fazer o pagamento das diárias e viabilizar, né, a minha ida para Nova Orleans. Mas esse tipo de coisa é uma vez por ano, né? E, e é excepcional, né? Conseguir aprovação no evento é uma coisa, né, muito difícil já por si só. E depois da aprovação, aí lá vai você brigar, né? Brigar não, né? Correr atrás de financiamento. Então é uma junção aí da universidade, das instituições parceiras, né? E do governo também com seus programas de auxílio, né? E financiamento, né? De pesquisa. Eu já parabenizei lá no grupo de pesquisadores de engenharia de software, né? Mas, de novo, parabéns aqui para você por ter esse artigo aceito, por ter ganho o Best Paper. Aí eu pergunto, foi uma surpresa ganhar? Muito obrigado, Adolfo, pelos parabéns. Olha, por conta da dificuldade do peneirão, né? Eu já estava feliz demais já de estar lá, né? E poder apresentar. E encontrar gente, assim, que eu conhecia só de nome nos papers, sabe? Coisa que eu olhava assim, um crachá, rapaz, você é fulano, rapaz, você é cicrano, eu conheço o seu trabalho, sabe? E aí a pessoa voltar para você e dizer, eu conheço o seu também, sabe? Eu já estava tão feliz com a oportunidade disso aí tudo, que eu confesso para você, o prêmio foi a cereja do bolo, completamente inesperado, eu realmente não esperava, né, que o prêmio fosse ser concedido para a gente, são 10, né, não posso falar para mim, né, fosse ser concedido para a gente, né, e foi uma surpresa realmente sem tamanho, né, não vou falar que não precisava, porque, né, foi muito bem aceito, mas eu já estava muito feliz só de poder estar lá. Mas aí só uma pergunta que talvez algum profissional que esteja assistindo, o prêmio envolve algum dinheiro? Não, é reconhecimento. É o reconhecimento, né? Isso. Claro que indiretamente isso pode ajudar em alguma coisa no futuro, mas é só o O reconhecimento. prêmio em específico foi reconhecimento. Eu preciso destacar também, o próprio ESEM, o próprio evento, ele concede grants, né, através das instituições da ACM e da I3E para estudantes. Então eu submeti para eles e eles também garantiram, né, um valor aí, né, claro que não é para cobrir despesa nem tudo, mas é para ajudar. Então eu consegui a ajuda do evento também. Então é uma coisa importante também de você considerar ao submeter para algum evento, se é um evento que tradicionalmente ajuda pesquisadores a irem apresentar. Então agora a gente vai para a nossa última pergunta. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta em palestras, né? Que a gente já teve várias palestras, né? No Fronteiras, mas você é uma pessoa bem jovem, né? Na engenharia de software, recém-doutor, e a gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados, que em geral, mas já tivemos exceções, são pessoas um pouco mais experientes, e eu gosto sempre de deixar claro que essa pergunta não é o que a gente sabe que ninguém é capaz de prever o futuro, mas é alguma coisa que você acha que você vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na engenharia de software. Qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Tá, eu consigo falar isso da área que eu pesquiso, que é dos smells, né? Foi bem interessante, como eu falei da interação com os pesquisadores lá no evento, né? O chair da minha sessão foi o David Fucci, e ele é alguém que pesquisa, né, smells em requisitos de software. E aí ele ficou bem feliz, né, com o trabalho, ele veio comentar depois e falou que ele leu o trabalho, sim, com bastante gosto, porque ele é pesquisador de testes smells, mas em requisitos. Dos requisitos se gera o código, dos requisitos se gera o teste, né? E aí a ideia dele era, olha, eu vou caçar problemas, né, smells nos requisitos para evitar que o código seja gerado, né, de forma errada e que os testes também sejam gerados com smell. E o uso da gente de técnicas de NLP, né, para evitar esses problemas de smells em testes também pode ser utilizado para se especificar software. Então eu acho que o uso de LLM, né, como auxiliar na especificação do software vai ajudar a reduzir custos, né, com implementação, né, e nas atividades de implementação e de validação de software. Então é o uso bom, né, da LLM, né, para poder identificar problemas, né, na especificação de software. Acho que essa daí é a próxima breve fronteira, né, da engenharia. Muito obrigado, Elvis. Obrigado a todo mundo que nos escutou ou nos assistiu até agora.
e até o próximo episódio ou palestra do Fronteiras da Engenharia de Software. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.